Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, é o seguinte, né? São Paulo 2, Santos 1, né? No Morumbi, 4 horas no domingo, né? Falar um pouco desse jogo, né? Como é que foi, tá? Bom, pessoal, é o seguinte, né? O São Paulo ganha de 2-1, assim, quebrando uma sequência de que faz 2 gols e cede o empate, né? Fez isso contra o Alianza Lima, aconteceu isso também contra o Botafogo, né? Fez o 2-1, fez 1-0, empatou, fez 2-1 e o Botafogo empatou, né? Então, assim, esses dois jogos aí foi bem emblemático, né? São Paulo acabou empatando de 2-2. E contra o Santos, São Paulo abriu os 2-0 e cedeu um empate no finalzinho, mas eu acho que não foi nem muito culpa do São Paulo, tá? Eu acho que o próprio juiz ali, acho que é o Wilton Pereira Sampaio, né? Ele acabou dando esse pênalti, assim, pra mim não foi nada, tá? Pra mim não foi nada. Eu acho que ele aplicou um pouco o rigor da lei, foi muito, muito no rigor da lei, né, da arbitragem, e acabou marcando aquele pênalti. Não acha que aquela sobrecarga que o Enzo Dias sofre nas costas e acaba. Você pode ver que ele vai um pouquinho mais pra frente e acaba a bola pegando nas costas dele e passando um pouco na mão, no braço, assim, né? Eu acho que aquilo ali não seria pênalti, tá? Na minha visão, mas segue, né? Depois a gente vai debater um pouco mais isso, né? Mas eu acho que o São Paulo fez um primeiro tempo muito bom, muito, mas muito bom mesmo. O Santos não viu a cor da bola no primeiro tempo. No segundo tempo, o São Paulo caiu fisicamente. Eu acho que é pelos jogos repetitivos, né, repetidos, que o São Paulo tá tendo, né? Esse quarto domingo, quarto domingo, quarto domingo, claro, quinta, sábado, essas coisas, mas eu quero dizer, final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana. O São Paulo tá tendo jogos muito sequências, jogos muito duros, e aí acaba caindo um pouco fisicamente no segundo tempo, né? Tanto é que foi assim contra o Galo, contra o Alianza Lima, contra o Botafogo e agora de novo, né? Então tem tido essa questão, né? E assim, o primeiro tempo foi muito bom, o São Paulo fez os 2 gols, né? Com o Ferreirinha, né? E com o André Silva, que partida do Alves, né? O Alves fez uma belíssima partida. Aquele passe que ele deu pro André Silva foi um passe de sinuca, né? Enfim, assim, foi um negócio muito bonito, né? Aquele gol do André Silva, né? E assim, o segundo tempo, o São Paulo caiu muito. O Zubeldia fez as substituições, e eu entendo porque que ele fez as substituições. Ele quis fechar um pouco o meio de campo, né, do São Paulo, para ganhar um pouco mais de posse de bola. Mas em muitos momentos ali, os jogadores mesmo não corresponderam, né? E acabou que o São Paulo sofrendo um pouco de sufoco no segundo tempo ali, muito por conta de bola parada, bola muito alçada na área, porque o Tiquinho Soares é muito alto e, assim, pode ganhar dos nossos zagueiros, né? A surpresa aí ficou por conta da zaga, né? E a gente vai falar um pouco depois sobre isso, da zaga, né? A zaga titular ficou no banco, né? O Arboleda nem pro banco foi, mas o Alan Franco, com muita minutagem, né? Acabou ficando no banco de reservas, né? Mas por conta de ser preservado pro próximo jogo contra o Libertad, né? E aí, o segundo tempo, assim, falando do segundo tempo, o São Paulo sofreu muito com bola aérea, né? E o São Paulo teve que se defender como pôde ali. E o Rafael também fez grandes defesas, né? Eu acho que a gente tem que dar a cara tá, porque o Rafael é um grande goleiro e tem feito tardes de Rogério Ceni, né? Não que ele seja igual, mas tem feito, né? Então, eu só esqueci de falar uma questão rapidamente, né? Referente à questão da arbitragem, né? Que o pênalti que o Wilton Pereira Sampaio não deu no Alves, né? O mesmo rigor da lei que ele aplicou no pênalti contra o São Paulo, pro Santos, ele não fez o mesmo. Ele não fez o mesmo pro Alves, né? Claramente aquilo ali foi pênalti, tá? Um pênalti claro, tá? O Brazão chuta, parece que coloca o pé pro menino cair, né? A bola nem pega a bola e foi muito pênalti, tá? Então essa é a minha opinião aí, deixa sua opinião nos comentários, tá? O Pereira São Paulo quis de qualquer jeito colocar o Santos no jogo, né? Essa é a minha opinião, tá? Bom, falar aí um pouco da questão do Alves, né? Do Alves, dos meninos da base, né? Eu acho que começa a desmistificar muitas coisas, né? Inicialmente o pessoal falava que o Zubeldia era inimigo da base, né? E o Zubeldia tem feito coisas, né? Tem colocado o Alves, tem colocado o Ferreira. Tudo bem que é muito por conta de necessidade, né? Mas eu acho que isso não tira o mérito dele pegar e colocar os meninos da base, né? E aí o pessoal reclama, pô, por que não coloca o Rian e tal, não sei o quê. Eu acho que até por conta das circunstâncias do jogo, porque a gente trouxe aí no vídeo anterior que era provável que o Rian viesse, né, a campo aí, pelo menos tem alguns minutagens, né, mas eu acho que por conta das circunstâncias do jogo, o Rian não entrou, né, e o Zubeldia até falou na coletiva lá, falou, ó, ele não trouxe o Rian, porque o que acontece? Quando os meninos da base, os meninos de ataque da base vêm, eles não se preocupam muito com bola parada, com essas coisas, então a gente precisava de um setor um pouco mais defensivo, e o André Silva é um cara alto e tira, né, bolas assim, ele quis dizer isso, e ele falou que ele tem treinado com os meninos aí um pouco mais de bola parada, tanto defensivamente, porque os meninos, quando vêm de formação, ele se preocupam mais com bola no pé, né, com um jogo em progressão, em vez de um jogo defensivo. Então, é isso que o Zubeldia tem falado que tem trabalhado com os meninos, né? Então, acaba desmistificando algumas coisas que a gente imagina, né? Ah, o Zubeldia não gosta da base, tá colocando quase todo jogo o Alves e o Ferreira. O menino Luca ia entrar também. Ah, ele tem alguma birra com o Rian Francisco. Não é, e ele explicou o porquê que aconteceu dele optar por não colocar o Rian Francisco, né? Enfim, tá, esse é um dos pontos que a gente tá desmistificando aqui, né? Bom,
Luciano, né? Vamos falar aí do Luciano que ficou no banco, né? O Luciano ficou no banco e não entrou, né, no jogo, né? Assim, ele preferiu o Rodriguinho e preteriu o Luciano, porque ele entende que o Luciano não é meia. E nesse esquema tático, o Luciano fica um pouco perdido como segundo atacante, não tem um segundo atacante, né? Então, assim, desmistifica um pouco que, ele coloca o Coringa dele, o cara, o bruxinho dele, não sei o que, o pessoal fala isso aí, mas não, o Luciano é um cara que é de grupo, entendeu? E eu gosto muito do Luciano, né? Eu falo isso e gosto muito do Luciano. E eu acho que ele tem que ir pro banco, se ele não estiver rendendo, tem que ir no banco, se ele estiver bem, tem que ser titular, e é isso, né? Porque você gosta muito do jogador, não quer dizer que ele tem que ser titular sempre. E é isso que o Zubeldia tá fazendo. O Zubeldia gosta do Luciano, mas o Luciano não tem sido titular nos últimos jogos, né? Nos últimos jogos aí ele tem entrado, ele tem saído, enfim. Então, assim, desmistifica um pouco essa questão do Luciano ser o cara que é intocável no time que o pessoal tem falado, né? Bom, falar agora um pouco sobre a questão da tática, né? Eu acho que a gente pode dizer que o Zubeldia tem feito variações táticas, né? No mesmo jogo ele coloca os 3 zagueiros, no mesmo jogo ele coloca 2 zagueiros, e ele fica variando tem várias variações táticas, né? E a gente pode ver, a gente pode até questionar com relação aos resultados, mas muitas vezes os resultados é um pouco mais relacionado ao desempenho do jogador do que o desempenho do técnico. Mas o São Paulo jogou com 3 zagueiros, jogou com 4 zagueiros, jogou com 5 meio-campos, com 3 atacantes, e hoje jogou com 3 atacantes, então teve várias variações táticas que o São Paulo fez durante esse tempo. Então, falar que não tem variação tática, que não tem padrão tático do São Paulo, eu acho que é uma grande bobagem, tá? E esse jogo aí provou que o São Paulo jogou agora com 3 atacantes, né? E o Zubeldia vem dado essas variações táticas e vem treinado com o time. Tanto é que os primeiros tempos do São Paulo têm sido bons, né? Têm sido bons. A gente pode ver aí o Alianza Lima, que nem eu comentei, ver contra o Galo, ver agora contra o próprio o Santos, né? O São Paulo tem ido bem, né? O jogo, acho que um pouco fora da curva, com vários desfalques, foi contra o Cruzeiro, né? Então foi um jogo um pouco mais difícil ali, né? E falar um pouco do Alan Franco e do Arboleda, né? Que não entraram no jogo, né? O Arboleda, inclusive, não foi nem pro banco, né? O Arboleda tá com sobrecarga, tá? Acho que quem trouxe até foi o Alexander Vieira no vídeo dele, falou um pouco sobre isso, né? E falou ali, é o seguinte, né? Que o Arboleda não tá indo pro banco muito por conta dessa sobrecarga do músculo de vários jogos, né? Seguidos. Que aconteceu isso no jogo do Alianza Lima, que ele saiu, né? O Alan Franco, por conta da minutagem, acabou sendo poupado pro jogo de quarta-feira, né? E ambos aí, jogadores, é muito provável que vão para o Paraguai e vão ser titular ali, né, no jogo. É muito provável, tá? A não ser que aconteça alguma coisa muito fora do comum, tá? Falar do Lucas, né, e do Oscar, né, desses dois jogadores aí lesionados, né, e o Lucas é muito provável que volte também contra o Libertad, mas no banco, tá? Nada de titular, né? O Oscar é muito provável que volte aí, vai depender muito de hoje, tá? Hoje vai ter acho que um exame, se eu salvo engano, algo assim do tipo, que vai ver se o Oscar vai estar apto para pelo menos integrar a comissão, né? Para ir e fique no banco, né? Então, vai muito depender de hoje, e aí, muito provavelmente amanhã a gente traz aí a notícia referente ao Oscar, se ele viaja, se ele vai jogar, se ele vai pro banco ou não, tá? Então, ambos aí vão viajar, mas a gente não sabe aí se eles vão jogar como titular ou se eles vão pro banco de reserva. Mas se viajarem os dois, o Lucas é certeza que vai viajar. Agora, o Oscar, como não é certeza que não vai viajar, é muito provável que comece no banco de reservas. O Lucas é muito provável também, porque vai ter uma cautela com esse tempo parado que ele teve, né? Bom, falar um pouco de renovações, tá? Passar rapidinho para não estender muito o vídeo. O Pablo Maia, é muito provável, o Pablo Maia e o Cédric Soares, muito provavelmente que essa semana já renovem, né? Já renovem os seus contratos, né? Então, essa semana aí vai ser determinante, e aí a gente vai trazer aí um pouco mais referente a essas renovações, tá, gente? Depois a gente fala um pouco dessas renovações e falar rapidamente aí do Caleri, tá? O Caleri vai operar aí essa semana e assim, vai depender muito do jogador, da cicatrização, de muita coisa, para que ele volte no final do ano, tá? Mas a expectativa é que ele não volte mais esse ano, né, a campo, mas a gente sabe que o Caleri é um cara que é fominha, é um cara que quer participar das coisas, então a gente não pode duvidar desse cara, né? E aí, vamos ver aí direitinho como que vai ser. No final aí do ano, talvez ele possa estar entrando novamente com a camisa do São Paulo, né? Então essas são as notícias, essas são as questões, tá, gente? Então, no mais é isso, tá bom? Tamo junto e vamos São Paulo.